E hoje eu estava pensando na minha casa, eu estava pensando sobre a perfeição. E todo mundo que assiste, né, o programa sabe que a base da minha vida, a base dos programas da Rede Super, é claro, é uma base cristã, a base da minha vida, a base cristã é uma base bíblica, né? A gente estudou a Bíblia, a gente estuda a Bíblia não é simplesmente um livro, não uma regra, é a vida mesmo de Deus em nós e todas as instruções que a gente precisa para tudo na nossa vida a gente encontra lá. E eu estava me lembrando hoje que Deus falou para Abraão uma vez, ele falou: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. E a gente ouve isso, a gente lê isso e fala assim, mas como que Deus mandou Abraão ser perfeito? Porque nós, humanos, seres humanos, nós somos imperfeitos, nós somos falhos, é claro, né? O doutor Alexandre acabou de citar, todos nós somos falhos, não existe ninguém perfeito. E aí a Bíblia cita também, né, que só Jesus é perfeito. Você fala, peraí, uma incoerência então? Como é que é essa história? Só Deus é perfeito, ao mesmo tempo Deus fala para Abraão ser perfeito. A gente encontra o livro de Daniel, o livro de Daniel é muito lindo, né? A história de Daniel é linda, as histórias bíblicas são maravilhosas e a gente aprende muito, muito com elas. E Daniel, ele foi tinha uns caras lá, né, com inveja dele, porque ele estava crescendo na profissão dele, né? E eles inventaram algo para poder... queria inventar algo para poder detonar com a vida dele. A Bíblia diz que eles procuraram tudo na vida de Daniel e não encontraram nada que fosse contrário a tudo que é correto. A Bíblia diz que Daniel ele foi encontrado irrepreensível, não tinha nada na vida dele para ser repreendido. Falou, olha, nisso aqui você errou, nisso aqui você está errando, nisso aqui você não está legal não. E eu vejo isso como algo, não quer dizer que Daniel fosse perfeito, porque como humanos, seres humanos, nós somos imperfeitos. Mas a Bíblia está falando ali de comportamento, está falando de caráter, né? Está falando de integridade. Daniel era um homem íntegro, era um homem que temia a Deus, que amava a Deus, que obedecia, né, os mandamentos de Deus. Quando ele foi colocado junto com os outros 3 amigos dele lá para ser provado e tinha comida lá do palácio, que ele podia comer qualquer coisa, né? E ele falou que eles não iam comer, eles não iam se contaminar com as finas iguarias do rei. Por quê? Porque Daniel é judeu, né? E o judeu ortodoxo, ele não come muitas coisas, né? Alimentação kosher ou kosher, né? Que cada um fala de um jeito, muitas coisas eles não comem e ele seguia aquilo à risca. E depois de um tempo que ele foi provado comendo lá só legumes, né, eles foram encontrados muito mais sábios, muito mais inteligentes do que aqueles outros jovens todos que estavam lá. E depois, né, quando vai ser no principinho do livro, depois você vai vendo, caminhando a história, como Daniel foi encontrado irrepreensível. Eles inventaram lá algo, falaram para o rei, olha rei, ninguém pode falar com nenhum outro Deus ou nenhum outro rei, a não ser com você, ninguém pode orar. E Daniel, a Bíblia diz, ele orava 3 vezes por dia, em frente à janela da casa dele, né? A janela aberta, e a Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. E ele então eles falaram com o rei, rei, se eu fosse você, eu lançava um decreto aí, ó, para quem desobedecer, ser lançado na cova dos leões. E aí o rei concordou, então, o rei não estava nem pensando, e o rei gostava muito de Daniel. Daniel estava crescendo no reino, Deus estava apostando fichas em Daniel, o rei. E ele nem sonhava, então ele assinou esse decreto. E aí, depois eles viram que Daniel sabia do decreto, mas ele não parou de orar. Ele tinha um relacionamento com Deus que era independente do que as pessoas iam dizer, do que as pessoas iam cobrar, porque a obediência que ele tinha a Deus era muito mais importante, muito mais séria do que às outras pessoas. E nós precisamos aprender isso com Daniel. Muitas vezes você abre mão de princípios que Deus te deu, de ordens que Deus te deu, por quê? Não, mas eu não posso, então eu vou mentir, porque senão eu vou perder o meu emprego, porque o meu chefe me mandou mentir. Então não minta, porque o seu chefe maior falou para você que a mentira não é bom, que a mentira não agrada ao coração dele. E tantos outros comportamentos e atitudes que parecem pequenas, que parecem bobas, mas que desagradam o coração de Deus. Então Daniel ele determinou no coração dele que ele não ia fazer nada que desagradasse ao Deus dele.
Então, foram lá e falaram com o rei, já acabou meu tempo, mas você tem que, não, eu tenho que terminar a história, gente. 1 minuto. Então, eles foram lá e falaram, olha, rei, tem um cara aí que está desobedecendo o seu decreto. E resumindo a história, teve que cumprir, né? Teve que mandar Daniel para a cova dos leões. E o rei, muito triste, muito, muito triste, porque ele gostava de Daniel, ele jogou Daniel na cova dos leões e no outro dia, ele foi lá, triste. Mas acho que no fundo do coração dele, ele tinha uma esperança, né? Porque ele foi lá e chamou Daniel. E Daniel respondeu. Porque os leões, né, segundo um amigo meu disse, deu uma dor de barriga neles, eles não quiseram comer nada. E não comeram, não devoraram Daniel. Daniel foi livre, ele foi salvo, né? Então Deus honrou a obediência dele, Deus pode fazer isso, como também na fornalha, né? Que ele foi lançado junto com os outros amigos dele. Mas a maior história, a maior lição que eu quero compartilhar com você nesse momento dessa história é a obediência a Deus e procurar sim ser perfeito. Não aquele perfeccionismo que a gente estava conversando agora, mas procurar fazer tudo certo, tudo corretamente, com integridade, com honestidade, né? Que a gente está faltando tanto no nosso país. A gente pensa assim, se você pensar em nome de algumas pessoas, o nosso cenário político, você fala, meu Deus, é difícil achar alguma coisa que não seja repreensível nele, né? É difícil achar alguma coisa correta, porque tudo está errado. Então, olhe para si mesmo, olhe para o seu próprio coração, como eu falo, Deus, e eu, né? Não adianta eu ficar apontando para o outro, não, mas e eu? O que eu estou fazendo que é errado? O que eu estou fazendo que desagrada o seu coração? O que eu estou fazendo que é contra a cidadania? O que eu estou fazendo que desrespeita o meu próximo? O que eu estou fazendo que está errado? E aí você pode pedir perdão a Deus, se arrepender e falar, Deus, então eu quero mudar. Eu quero ser uma pessoa irrepreensível em todos os meus relacionamentos, em tudo que eu fizer. Ser uma pessoa íntegra, verdadeira, uma pessoa que assume, né? Que não deixe de assumir as consequências se você for falar a verdade, né? Que você seja assim, que você procure ser assim. Eu tenho certeza que Deus também vai te honrar, também vai te abençoar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.